de 2 Timóteo, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, eu não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus, nós continuamos a pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor continue, ó Deus, por graça, atuando, ó Pai, em cada vida, em cada pessoa, do mais novo ao mais velho, que aqui, ó Deus, se encontra. Obrigado pelo tempo de oração, pelo momento de louvor, ó Deus, de contribuição, e também agora, ó Pai, te pedimos que o Senhor continue a nos guiar nesse tempo de pregação. Que o Teu Espírito Santo nos guie em todas as coisas, que o Senhor receba, ó Pai, toda a glória. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar a pregação dessa noite compartilhando com vocês uma afirmação que ela é muito óbvia, mas eu queria que nós viéssemos a sair dessa noite com ela bem, ainda mais fincada em nossos corações. A afirmação é a seguinte: foi o próprio Deus que nos chamou, ou chamará, dependendo da situação que você se encontra aqui nessa noite, e nos manterá. Ele nos chama e Ele nos mantém. Tanto para sermos salvos, para alcançarmos a salvação, mediante a sua graça, mediante a sua bondade, como também ao sermos chamados para a salvação, sermos também atuantes, servindo a Ele, glorificando a Ele em tudo o que fazemos, servindo inclusive também ao nosso próximo, às pessoas que estão ao nosso redor. É o próprio Deus que nos chama e nos mantém em relação a tudo isso. É o que nós poderemos também observar diante da pregação de hoje. Nós iremos agora passar para a segunda mensagem nessa epístola aqui. A gente, na última vez em que eu estive aqui pregando a palavra de Deus, eu trouxe ali uma espécie de contexto geral dessa carta. A gente trabalhou muitos detalhes naquele dia, que é bem importante para que nós venhamos entender qual a motivação, qual o propósito do apóstolo Paulo, que é o escritor aqui dessa epístola, dessa carta, ao escrever ali diretamente ou primariamente ao jovem pastor, presbítero, Timóteo. A gente observou nos versículos iniciais o apóstolo demonstrando todas as suas afeições, o seu carinho, o seu amor por esse jovem pastor. E a ideia que a gente observou naquele dia é que o ministério de Paulo estava chegando ao fim. Ele estava aprisionado e logo ele iria
ser morto. Era isso que ele já tinha em sua mente. E aí e o que fica pressuposto aqui nessa epístola é que ele escolhe esse jovem pastor para que, de um certo modo, venha dar agora continuidade ao seu ministério. Timóteo agora receberia a grande oportunidade ou a grande responsabilidade de dar continuidade ao ministério que foi realizado com tanto zelo, tanta dedicação, tanta entrega realizada pelo apóstolo Paulo. É óbvio que dentro de tudo isso houve bastante lutas, bastante batalhas, grandes sofrimentos que Timóteo também iria ter que compartilhar ao dar continuidade a essa chamada. Ele iniciou essa carta já abençoando esse jovem. A saudação que ele dá a Timóteo já pressupõe isso. Abençoando, buscando direcionar graça, paz, misericórdia da parte de Deus para a vida desse jovem, que por mais que já tenha assim um testemunho, era alguém assim como eu e você, necessitado da graça, da paz e inclusive da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos. Eu e todos vocês que aqui se encontram, precisamos. E Timóteo aqui de uma forma especial, ainda mais. Tendo em mente aquilo que lhe esperava. Ele rende graças por a vida daquele jovem. Ele demonstra que orava constantemente por a vida dele, de uma forma incessante, de dia e de noite. Isso fica claro no versículo 3. Timóteo era alvo das orações do apóstolo Paulo. Ele orava constantemente pela vida dele, diante do sofrimento, diante dos últimos dias da sua vida. Paulo tinha um coração amoroso, demonstrado aqui pela maneira como ele se importava com Timóteo. Ele queria transbordar de alegria ao ver aquele jovem novamente, mas provavelmente isso não aconteceu. Mas havia esse desejo no seu coração. E ele conclui o versículo número 5, meio que testificando, evidenciando e se alegrando também acerca do testemunho fiel de Timóteo. Ele fala que Timóteo ele não tinha uma fé fingida. O tempo que eles passaram junto foi possível o apóstolo Paulo perceber que desde a sua infância, e aqui tem muitos jovens aqui nessa noite, isso é até oportuno, desde a sua infância, Timóteo foi alcançado pelo Senhor. Ensinado, e no caso aqui ensinado por sua mãe e por sua avó. E parece que desde a infância até aquele momento, ali, aquele tempo presente, ele continuava firme e forte no Senhor, e ele estava certo. Ele percebeu que a fé de Timóteo era sem fingimento. E aí a gente entra aqui no versículo de número 6, que é onde nós iremos partilhar as reflexões dessa noite. Eu quero trabalhar aqui pelo menos em 3 passos. O primeiro é a ideia de reacender o dom de Deus, ou reavivar o dom de Deus. A gente vai tentar observar isso nos versículos 6 e 7. E aí, quando a gente passar para o segundo passo, perceber que nós não devemos, e isso vai ser um grande desafio na nossa vida, não devemos nos envergonhar do Evangelho e nem de servir ao Senhor, e devemos estar cientes que ao servir ao Senhor, que ao servir a Deus, sofrimentos poderão vir nas nossas vidas. E por último, saber que Deus é fiel para nos guardar em toda a nossa jornada. E Paulo era alguém que tinha autoridade para falar sobre isso. Estava chegando ao findar da sua carreira, ao findar da sua vida, e com certeza esse homem aqui percebeu o quanto que Deus foi e estava até aquele momento sendo fiel na sua vida, e foi até a sua morte. A gente vai tentar passar por esses 3 pontos aqui. E o primeiro deles é: reacenda o dom de Deus. No versículo 6 inicia assim: olha, por esta razão, pois eu te admoesto, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reavivar aqui na minha versão,
a ideia de manter a chama acesa, aqueles que possuem a NVI. Paulo está exortando a Timóteo a ouvir e a colocar em prática esse conselho. E o início aqui, por esta razão, nos faz até mesmo olhar, né, aqui para o versículo de número 5. Porque Timóteo era alguém que tinha uma caminhada íntegra. Porque Timóteo foi alguém alcançado por Deus, não somente para ser salvo, mas para servir ao Senhor. Ele deveria ter isso sempre fincado na sua mente. Talvez diante das dificuldades, talvez diante dos problemas, sempre reavivar, sempre reacender a chama do dom que ele recebeu do Senhor. Talvez Paulo aqui foi um instrumento ao estender as mãos sobre a vida daquele jovem lá, ao ser ordenado ao ministério. Muitos apontam para uma espécie de apenas um reconhecimento. Timóteo foi salvo por Deus, foi alcançado pelo Senhor, tinha ali as características de um obreiro, de um presbítero, de um pastor. Muitos apontam apenas para uma ideia de reconhecimento, que não foi somente do apóstolo Paulo, mas dos presbíteros da igreja. Mas muitos também falam que foi algo de fato sobrenatural. Paulo naquele momento foi usado por Deus, até porque o dom é de Deus, por mais que o apóstolo Paulo tenha sido ali um instrumento, mas ao estender as suas mãos, ou na imposição das suas mãos, Timóteo recebeu. Ou seja, não era simplesmente o fato de Timóteo possuir algumas expertises, algumas potencialidades, que tivesse um testemunho fiel, queria lhe fazer alguém apto para o ministério. Mas é muito provável que ele recebeu, na verdade, foi do próprio Deus, um dom para que ele viesse a exercer a sua chamada, e no caso aqui uma chamada de liderança. E todos nós passamos também por esse processo. Como eu falei no início, Deus nos chama e nos mantém, não somente em algo relacionado à salvação, mas até mesmo mantendo a nossa chamada para exercermos o nosso dom, após sermos alcançados por Ele. E esse dom, como mencionado aqui, eu não sei, existem dons diversos, vários dons de liderança, para louvar, para amar ao próximo, mas o principal de todos, né, para fazer discípulos. Nós recebemos dons do próprio Deus, ao sermos alcançados por Ele, para fazer discípulos, para compartilhar acerca do Evangelho. Nós recebemos do próprio Senhor meios, instrumentalidade, nós recebemos, na verdade, o próprio Deus, por graça, nas nossas vidas, para exercermos essa missão. E aí esse dom, ele deve estar sempre vivo, essa chama deve estar sempre acesa. Essa metáfora aqui, utilizada pelo apóstolo Paulo, já traz logo às nossas memórias aquela ideia de brasas que estão ali se apagando, né? Aqueles que fazem constantemente churrasco aí, ou então quando tem, em certos períodos aqui na nossa localidade, né, de fazer fogueira. E a gente sabe, né, que logo depois vai ficar ali só a brasa, né, coberta por cinzas. E aí, mesmo naquele momento ali, essa brasa que está quase se apagando, se ela receber um ventinho ali, um sopro, ela poderá ser reacendida e talvez incendiar até outras brasas novas que venham a ser colocadas lá próximo a ela. Vem logo essa figura nas nossas mentes. E por mais que seja possível, nós devemos ter muito cuidado de associar diretamente essa ilustração à fé de Timóteo. O cuidado aqui é talvez relacionar isso, óbvio, existe essa possibilidade de estar sendo relacionada à fé dele. Talvez Timóteo possa estar passando por alguma dificuldade em si, mas existe uma outra proposta que fala sobre o dom mesmo, assim, ou o desejo de estar exercendo esse dom que deve ser constantemente avivado ali, constantemente reacendido. Talvez Timóteo nem estivesse passando por isso, mas é importante estar sempre falando sobre essa possibilidade. E você que está aqui nessa noite, principalmente você, vai concordar comigo, porque eu também posso passar por isso, que diante da jornada, diante da nossa caminhada,
mesmo sendo salvo e recebendo dons do Senhor, nós podemos passar por um tempo de dificuldade. E aí é sempre bom constantemente estar ouvindo conselhos, palavras, inclusive de motivação para que esse dom, utilizando aqui a ilustração, não se apague. Isso pode acontecer, isso acontece na nossa caminhada. Muitas pessoas, inclusive aqui na nossa igreja, já exerceram sim com bastante intrepidez a sua chamada, o serviço ao Senhor. E aí durante o tempo, tiveram dificuldades e acabaram se afastando. Por isso que é sempre bom estar ouvindo, estar sendo acompanhado, estar congregando. Por isso que eu falei no início lá do quão desafiador e perigoso é estar distante da igreja. Porque é na igreja que a gente recebe essas palavras de motivações, esses conselhos. Mantenha olha, não deixa cair não. Continua firme aí no propósito. Continua servindo ao Senhor. Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é o problema que você está passando? Vamos orar aqui, vamos ver aqui algum versículo. Vamos relembrar. O apóstolo Paulo estava fazendo muito isso aqui com Timóteo. Vamos relembrar as coisas que já se passaram e que são importantes. E é por isso que ele diz: reavives o dom de Deus que há em ti, porque estava lá. Mantenha essa chama acesa, e eu até gosto dessa ilustração. E no bom sentido, óbvio. Talvez ali pelas minhas raízes, né? Eu iniciei uma igreja pentecostal que está sempre relacionada com essa ideia de chama, de fogo, e eu gosto até disso. Óbvio, com maturidade. Mas eu gosto de relacionar essa ideia de chama com um ponto de fervor mesmo, assim. De estar vivo. De não estar morto, mas estar vivo. A ideia de chama ou de quintura também aponta para isso, né? Estar vivo. Quando alguém morre, ela fica ali gelado, né? Mas quando você está vivo, há uma temperatura, né? Considerável. Não deve estar demais, até porque já vai ser uma doença, né? Já é febre, já é algo. Mas naturalmente aquele que está vivo, ele tem uma temperatura um pouco mais elevada. E aí, aplicando isso à questão espiritual, é até bom. E é o termo que nós percebemos em algumas traduções. Mantenha vivo a chama. Continue fervoroso na obra. Continue servindo ao Senhor com dedicação. Diante dos problemas, diante das dificuldades, sempre lembre disso. Eu oro muito para que o Senhor sempre nos guarde em relação a isso. Foi um conselho para Timóteo ali, para o seu ministério em si, mas também deve se aplicar a nós. E é bacana também aqui, aí a gente deve tomar até como uma espécie de observação, uma nota aqui importante, que é aquela tensão sobre um Deus que é soberano, mas que espera-se também de nós que venhamos assumir as nossas responsabilidades. O dom é de Deus, é Deus quem nos dá o dom, é Deus quem nos salva, mas na vida, na caminhada, na jornada, aqueles que receberam o dom, na prática, evidenciarão isso, constantemente. A palavra aqui é para Timóteo, olha Timóteo, reacenda, reavive a chama que há em você. Trazendo ou levantando essa ideia de responsabilidade para Timóteo, para o jovem pastor. E isso também deve ser levado em consideração. Nós precisamos entender isso. Deus nos salva, sim. A obra da salvação vem exclusivamente dele, só dele, de uma forma soberana. Os dons que nós recebemos é dele. Mas espera-se que nós venhamos a ser responsáveis também. Sermos práticos. Ouvir conselhos como esse e se importar. Quando nós não abraçamos conselhos semelhantes a esse aqui, já há algum problema. Já há algo sério aí a ser observado. E aquele que foi alcançado por Deus, considera conselhos semelhantes a esse aqui. Será que nós que se encontramos aqui nessa noite, eu e você que aqui estamos, será que nós precisamos reacender a chama? Como é que está a nossa vida nesse exato momento? Como é que está a nossa caminhada? Como é que está a nossa jornada?
Como é que está o exercer dos nossos dons? A gente precisa, será que nós precisamos ouvir esse conselho aqui e trazer para nós? Se encaixa na minha vida, se encaixa na sua vida? É importante que venhamos a fazer essa reflexão. E ele segue no versículo 7 dizendo: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia. E talvez a primeira pergunta que surgiria aqui é: que espírito é esse, né? Que espírito é esse que o apóstolo Paulo está falando aqui? É o Espírito de Deus? É o nosso espírito? Naquele período, algumas pessoas associavam os comportamentos pecaminosos aos espíritos, que estariam por toda parte e influenciariam, né? No caso aqui, trocando aqui, os demônios, né? Influenciariam as atitudes. Mas também existia a outra ideia de que o espírito apontava justamente para a nossa personalidade, para nós mesmos. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essas exortações acerca de não temer, confiando em Deus, óbvio, não temer no fato de estarmos confiando em nós mesmos, mas em Deus, é algo muito comum durante toda a Bíblia. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus está sempre falando isso: olha, não temam, eu estou convosco. Não tenham medo, eu estarei com vocês. Não devemos temer. Aí, no caso aqui, talvez apontaria diretamente ao Espírito de Deus, mas eu acho que não, inicialmente aqui não traria tanto problema, se você também quiser trazer a ideia do seu próprio Espírito. E principalmente aqui falando de pessoas que foram alcançadas por Deus. Paulo está falando aqui para Timóteo, alguém que está exercendo um ministério. Como se ele falasse assim: olha, Timóteo, você foi salvo, você foi alcançado por Deus, você agora não deve ter um espírito covarde. Mas você recebeu autoridade ou poder, principalmente para você, Timóteo, que vai exercer essa função de grande responsabilidade. Você precisa desse poder que vem do Senhor e que lhe dá autoridade, uma autoridade que está sempre em submissão a Deus e à sua palavra. Timóteo talvez era alguém tímido, a gente falou um pouco sobre isso, e inclusive na primeira epístola a esse jovem. Porém, nós sabemos que não é só Timóteo. Nós aqui podemos passar por esse tipo de dificuldade de ser tímido, de ser introspectivo. Eu lembro, e eu ainda preciso sempre estar tomando cuidado para que eu não venha a ser tomado por isso, mas a minha vida é marcada por essa ideia de ser mais retraído. Fui assim na escola, talvez eu me refugiava um pouco na época em relação ao futebol, era onde eu me soltava um pouco mais, mas na escola, ali no convívio, até mesmo na ideia de se apresentar, alguma coisa desse tipo, eu era sempre alguém mais contido. Gaguinho, eu chegava perto das pessoas para falar, era uma dificuldade enorme. Eu percebo até mesmo um pouco isso no meu filho, alguém meio tímido na escola principalmente, não quer mais participar das apresentações. Nós, seres humanos, podemos sofrer com a ideia da timidez. Timóteo talvez sofria com isso. Porém, quando alguém é alcançado por Deus, não é que essa personalidade vai mudar. E aí é importante nós temos também essa observação. Não é que a conversão vai transformar pessoas tímidas em indivíduos de personalidade forte, não é isso. Mas é que ao ser alcançado por Deus, nós receberemos os meios para lidar em situações de confronto na nossa vida, para exercermos o nosso dom, inclusive, para discipularmos pessoas. Nós precisaremos ser ousados, nós precisaremos ter convicção em relação àquilo que nós cremos, mesmo sendo mais tímido, mesmo sendo mais retraído, mas quando a oportunidade surgir, é algo sobrenatural, é do próprio Deus mesmo. Talvez hoje isso ficou mais familiar, mas se chegasse alguém aqui da minha família, e voltando novamente para mim, chegasse alguém aqui da minha família ia se surpreender
E óbvio, eu sei que eu estou aqui não por mim mesmo, mas pela graça de Deus, pela bondade do Senhor. Mas eu lembro, por exemplo, da primeira vez que eu trouxe a minha mãe aqui, alguns familiares meus. Falaram assim, eu jamais imaginaria. E óbvio que é uma situação específica, mas você pode exercer essa ideia de ousadia em diversos contextos. Não somente em cima de um púlpito pregando, mas conversando com alguém ao seu lado, cuidando dos seus familiares, buscando fazer discípulos com pessoas que estão ao seu redor, sendo sempre constante na igreja, orando sempre uns pelos outros, sendo ousado. E isso vem do próprio Deus, isso vem do Senhor. Porque Ele nos chama e nos mantém nessa jornada. Ele nos chama e entrega os dons que são necessários para isso. A exortação aqui de Paulo não é, e agora saindo a Timóteo, mas abrangendo a todos nós. A exortação aqui não está relacionada a alguém que é simplesmente tímido e introspectivo. Mas o ponto aqui, ou a exortação é para alguém que, espiritualmente falando, é covarde. Espiritualmente falando, é alguém negligente. É alguém que é ignorante acerca do próprio Deus que ele professa que ele alcançou. É a ideia de não conhecer ao seu Deus. E por não conhecer ao seu Deus, jamais realmente vai poder falar acerca disso. E pode ser já mais um problema. É uma timidez que advém da ignorância de não conhecer ao Senhor. É uma timidez que surge de uma ignorância de não saber aquilo que Deus fez por nós. Se entregando lá na cruz do Calvário. Trazendo para si os pecados que eram nossos e cravando lá na cruz. É alguém que ainda não está entendendo profundamente isso. Ou se entende, ainda está só na mente. Nós podemos passar por isso, é só na mente. A gente escuta e parece que até consegue ver alguma lógica ali, mas não entrou no coração, não transformou ainda a vida por completo. Não tornou alguém fervoroso em relação a isso. A exortação é para esse tipo de timidez. De alguém que passou a crer no Senhor. Porque é impossível conhecermos profundamente ao Senhor e não sermos incendiados no corpo e convictos na mente, para servirmos com fidelidade. É impossível conhecer profundamente ao Senhor e não ser tomado pelo seu Espírito. É impossível não conhecer profundamente a Deus, não somente por um relacionamento espiritual de um Deus que é vivo e pessoal, mas também pela sua palavra. Porque o que se espera de homens e mulheres que são alcançados por Deus é buscar, estar em constante relacionamento com o Senhor e mergulhar também na sua palavra. Considerar a sua palavra. Buscar conhecer mais quem é o seu Deus. A obra de redenção. A santificação. O que é que Deus espera de mim? Quando nós passamos a entender um pouco mais sobre isso, pouco a pouco as coisas vão mudando. As coisas começam a mudar. Nem sempre aquele que é muito tímido vai se tornar um falante, mas pode acontecer. Timóteo já havia experimentado profunda salvação. Havia confessado a Cristo, e inclusive estava servindo intensamente. Ele estava no ministério. Por isso, como eu falei lá no início, precisamos tomar cuidado ali. É um conselho, pode ser também um conselho. Era alguém que estava ativo no ministério. Porém, como tudo indica, assim como eu e você, ele estava precisando naquele exato momento. E talvez até até mesmo para aquilo que ele esperava, né? Timóteo de uma forma especial, como eu falei no início. Ele recebeu o bastão, nada mais nada menos do que do apóstolo Paulo. Então era importante que ele fosse ali já sendo cada vez mais preparado, cada vez mais moldado. Mas na vida nós também precisamos de palavras assim, de conselhos óbvios, mas que são importantes, para que a gente continue reacendendo a chama, para que a gente continue reavivando o dom, para que a gente não desista, para que eu e você, nós que estamos nessa noite,
não venhamos a desistir da jornada e da caminhada com Deus. Versículo 7, a parte final, ele diz: porque Deus não tem dado, mas de poder, de amor e de moderação. A gente precisa, e é importante aqui, Deus realmente nos dar uma autoridade advinda dEle. Deus nos abençoa por graça, não somente para sermos salvos, mas nos entrega dons para o serviço na igreja. Ele deixa muito claro, isso não deve servir para que eu e você venhamos a ser pessoas orgulhosas, tá? O dom que Timóteo recebeu não era para ele se tornar agora um tirano, como um líder da igreja. O poder que ele recebeu do Senhor, advindo do Senhor, esse exercício de autoridade, não deveria servir para que Timóteo viesse a ser um tirano, um soberbo, à frente da igreja. Mas esse serviço e essa autoridade, esse poder e essa autoridade tinha que estar vinculada ao amor, à misericórdia também. É alguém que exerce autoridade no sentido de cuidado mesmo, mas amando, mas tendo graça, tendo misericórdia, não sendo alguém autoritário. Deve caminhar junto, porque isso traz um equilíbrio. É assim que se conclui o versículo de número 7. Isso torna o serviço moderado, ou o serviço equilibrado. É um poder que é exercido em amor também. É um poder que também é exercido com misericórdia, com graça. E aí, equilibra as coisas, né? Não faz com que nós venhamos a ser prepotentes. Só o que existe. E eu acho que eu já passei por isso, muitos aqui já devem ter passado por isso. Inclusive no início lá da jornada, da caminhada. A gente conhece ao Senhor, começa ali a entender um pouco mais da palavra de Deus, e é perigosíssimo nos tornarmos, ou acharmos que somos pessoas de uma categoria maior. E aí começa a condenar todo mundo. Compartilhando até verdades, mas sem amor. Olha, se tu não fizer isso, tu vai para o inferno. Olha, se tu não fizer aquilo, tu vai para o inferno, viu? Olha, Deus vai te castigar. Talvez são até verdades. Mas não está no tom certo, sabe? Parece que não sai de um coração que foi alcançado também pelo amor de Deus. Não é alguém que tem em mente que já passou por aquela situação também, que já teve o coração endurecido, que já foi inimigo de Deus, até conhecia a Deus, falava que gostava de Deus, mas era rebelde, era promíscuo, era mentiroso, era egoísta. E aí quando vê alguém que se encontra naquela situação, não exerce misericórdia, ao ponto de falar assim, olha, está errado. Você não deve se envolver com coisas erradas. Olha, você precisa tomar cuidado com essas mentiras. Isso está revelando que o seu coração precisa ser transformado. Assim como eu, você precisa também do Senhor. Quero compartilhar algo aqui com você. Eu quero falar acerca de um Deus que pode te salvar e até dar conta desses problemas aí. Até porque esse é o passo a passo, né? Não é achar que Deus somente vai transformar comportamentos em si. Deus vai salvar primeiro. Deus vai transformar o seu coração. Deus vai abrir a sua mente. Vai fazer com que você olhe para a obra de redenção que hoje nós acreditamos por fé. Primeiro, nós precisamos olhar para aquilo que Cristo fez lá na cruz. E é tão bacana, é tão importante que após isso, naturalmente, a nossa vida, a nossa maneira de viver vai estar realmente mudando. A gente não vai se tornar pessoas perfeitas, sem falhas, mas a gente vai agora lutar contra isso. Vai surgir um desejo de lutar contra os nossos pecados. Porque agora nós sabemos a quem nós servimos. Nós olhamos para Deus como nosso Salvador, como aquele que exerceu, que apresentou a maior prova de amor por mim e por você, sendo perfeito, se colocando em nosso lugar,
pagando o preço que era para ser meu e que era para ser seu, e cravando lá na cruz, dando agora oportunidades para homens e mulheres como eu e você, ao acreditarmos nisso, recebermos a salvação. E óbvio, isso não é só algo intelectualmente compreensível. Precisa acender uma chama dentro de nós. Precisa mudar a nossa mente, o nosso coração como um todo. É olhar para aquilo que Cristo fez e crer de fato. E essa é uma ação sobrenatural. É o Espírito de Deus que é capaz de realizar nas nossas vidas. Eu ouvia muito falar sobre isso. Era só o que eu ouvia desde a minha infância. A cruz de Cristo, no sangue de Cristo. Quem era Jesus Cristo? Fazia orações, fazia rezas. Mas na minha infância ali, até a minha fase adulta, eu apenas ouvia. E só. Mas eu lembro o dia em que, pontualmente falando, de uma maneira que eu não consegui ver com meus próprios olhos, o Espírito Santo de Deus tornou isso a maior verdade na minha vida. E tudo mudou. E tem mudado desde aquele dia. Por graça. Por graça. Só por graça. Hoje eu não sou alguém perfeito. Mas é interessante como hoje Deus, através do seu Espírito Santo, me faz lutar contra os meus pecados. Me faz lutar contra as minhas dificuldades. Coloca uma alegria no meu coração quando eu lembro de que alguém se entregou por mim. O próprio Deus. Jesus Cristo. Isso é algo que nós recebemos, e desculpa a redundância, mas obra da graça do Senhor. E o que mais me alegra no meu coração é que nessa noite, pessoas podem ser alvos. O próprio Espírito Santo de Deus pode, e Ele ainda está salvando pessoas. Homens e mulheres que se encontram aqui nessa noite, podem ser chamados, nessa noite, por Deus. Chamados não somente para serem salvos, mas chamados para servi-lo. E o meu desejo é que isso aconteça. E continue acontecendo nas nossas vidas. Eu sei que eu teria mais 2 pontos para compartilhar, mas eu quero encerrar aqui. Eu quero encerrar aqui justamente relembrando a afirmação inicial. É o próprio Deus que vai nos chamar. É o próprio Deus que vai nos alcançar. É o próprio Deus que vai transformar os nossos corações. E é o próprio Deus que vai derramar dons para que homens e mulheres o sirvam de todo o coração. E dessa forma o seu reino avança, e dessa forma pessoas vão sendo alcançadas, e logo logo naquele grande dia que nós anseiamos, que tudo terá fim, porque vai chegar esse dia, vai chegar esse momento, e só não chegou ainda porque Deus quer salvar mais pessoas, inclusive aqui nessa noite Deus quer salvar mais pessoas. Até esse momento, Ele vai continuar mantendo, Ele vai continuar nos ajudando, através do seu Espírito Santo. E nós não iremos mais ser medrosos, nós não iremos mais temer a nada e nem a morte, porque o próprio Deus venceu a morte. A morte morreu na morte de Cristo. A morte morreu na morte de Cristo. Nós iremos uma eternidade espera aqueles que vierem a crer em Cristo Jesus. Até mesmo aquele que fisicamente já morreram. Mas lembra? Cristo ressuscitou. E aqueles que vierem a crer nele também ressuscitarão. E aqueles que não vierem a crer nele também ressuscitarão. Mas ressuscitarão para uma vida que mais parecerá com uma morte eterna.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus continue nos mantendo, salvando e mantendo pessoas nessa jornada. Amém? Vamos orar ao Senhor.